lá, hoje a gente vai tratar do informativo do dia 17/11 de 2022 do TSE. A gente destacou aqui 3 julgados, a gente sabe que depois eles julgam em vistas outros processos, mas a gente fez uma referência desses 3 e a gente vai aprofundar o recurso especial 157, é esse recurso que a gente vai aprofundar, o 157. Tá? Então a gente vai fazer uma breve passagem por esses dois aqui, o 135489 e o 98440. O 135489, da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, ele tratou de condenação penal. Né? Então, só para a gente lembrar que as inelegibilidades, né, que ocorrem em razão de um fator externo, no caso aqui específico foi a condenação penal, qual foi a discussão nesse recurso? Também é uma matéria também bem recorrente no TSE, que a contagem da inelegibilidade acontece após o cumprimento da pena. Então, nesse caso, ele foi condenado no ano de 2021 a 3 anos, né, no cumprimento a um cumprimento de pena abaixo de 2 anos. No entanto, após o cumprimento dessa pena, ainda transcorre o tempo de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, nesse caso, o TSE confirmou a inelegibilidade e fez um outro adendo, que o candidato, nesse caso, o recorrente, ele arguía que, como a pena dele foi inferior aos 4 anos do crime de menor potencial ofensivo, ele estava tentando argumentar no sentido de que o crime de menor potencial ofensivo, que afasta, né, a inelegibilidade da linha E, seria aplicável nesse caso. No entanto, os ministros entenderam que o que vale é a pena abstrata e não a pena imposta. Tá bom? Então, foi essa discussão basicamente nesse recurso. Então, manteve-se a inelegibilidade. Quanto a esse recurso aqui, o 984, o recurso especial da relatoria do ministro Orbach, é um tema também que a gente já tratou, inclusive, no informativo, que trata da questão da filiação longeva, né? Que é aquele caso em que o candidato ele precisa ter uma filiação com 6 meses antes da eleição. No entanto, por algum motivo, geralmente por condenação e improbidade, ocorre a suspensão dos direitos políticos. Então, ocorrendo a suspensão dos direitos políticos, automaticamente a filiação ela é suspensa. No entanto, como ele já ostenta uma filiação anterior a essa suspensão, então às vezes uma filiação superior inclusive a 6 meses, o TSE entende que, muito embora a filiação seja suspensa, se ele tiver uma filiação anterior, esse prazo também é computado para efeitos da filiação de 6 meses antes da eleição, tá bom? Então, esse outro destaque que a gente já tratou no informativo, lembrando que às vezes as cortes regionais, elas acabam aplicando, isso inclusive a ministra Carmen Lúcia, que destacou o processo, disse que as cortes precisam se atualizar, né, que acabam aplicando a jurisprudência antiga do TSE, tá bom? Então agora vamos tratar aí especificamente do processo que a gente se propôs a aprofundar, que é o recurso especial 1-57 da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, que trata de inelegibilidade reflexa. Antes da gente entrar na matéria, na questão material propriamente dita, eu preciso tratar com vocês aqui da questão processual. Né? O que é que trata o recurso contra a expedição de diploma, que é o que o TSE julgou? É um recurso especial que atacava um recurso contra a expedição de diploma. O recurso contra a expedição de diploma, que é a nossa sigla que seria o RCED, recurso contra expedição de diploma, ele está previsto no artigo 262 do Código Eleitoral, ele vai tratar das causas de inelegibilidade ou condições de elegibilidade, ausência de condições de elegibilidade superveniente, que é aquela que ocorre após o registro de candidatura. Então, é uma inelegibilidade que não pode ser arguída lá na IRC, né, Ação de Impugnação Registro de Candidatura, mas ela pode ser arguída após o registro de candidatura, que é em razão de fatos que ocorrem após esse registro de candidatura ou em razões de questões, a ausência de condições de elegibilidade ou inelegibilidade prevista na Constituição, que nesse caso não preclui, muito embora não seja arguída naquele momento, mas não preclui porque são condições previstas na Constituição Federal. Tá bom? Então essa é a espécie processual vertente que depois foi alçada na condição de recurso especial.
Tá? Então, feito esse delineamento aqui da questão procedimental, né, da questão de espécie processual, a gente vai tratar aqui da questão material. Então, o que diz lá a questão material? A previsão aqui no artigo 14, parágrafo 5º e parágrafo 7º da Constituição Federal. O que diz essas... Deixa eu mudar aqui o foco para mim. O que diz essa previsão constitucional aqui, tanto no, no parágrafo 5º e no parágrafo 7º da Constituição Federal? Diz o seguinte, ora, você já sabe, né, que prefeito, governador e presidente só podem cumprir no máximo, né, 2 mandatos, né, então só podem ser reeleitos, e isso também se estende para o vice. Então, o vice só pode cumprir no máximo 2 mandatos no executivo. E aí, isso no parágrafo 5º. No parágrafo 7º, essa extensão, né, que é para proteger essa perpetuação de um grupo familiar, isso se estende também para parentes, né, de até 2º grau. Então vamos lá ver o que diz o parágrafo 7º da Constituição Federal, lá no artigo 14. Diz o seguinte, que o presidente, o governador e o prefeito, né, poderão ser reeleitos para um único mandato. Ok, né, foi aquele destaque que a gente fez. Agora vem o 7º. Também, né, são inelegíveis nesse caso aí, quando ocorrer, né, a questão parental de 2º grau. Então, essa vedação de perpetuação do poder por mais de 2 mandatos, ela também ocorre para parentes de até 2º grau. Okay? Então, feito esse delineamento, vamos para o nosso caso concreto. Então, vamos lá avaliar o nosso caso concreto, o caso específico que a gente vai aprofundar aqui da relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Vamos lá. Que tipos de vícios? Só para situar, nesse caso aqui, até para facilitar, a gente tinha uma vice-prefeita que foi eleita em 2012, depois o irmão dela como vice-prefeito foi eleito em 2016 e novamente reeleito em 2020. Então vejam aí que em tese nós teríamos 3 mandatos de um mesmo grupo familiar, o que em tese seria proibido pelo parágrafo 7º combinado com o 5º do artigo 14 da Constituição Federal. Vamos ouvir lá o voto do ministro. Vices. No caso dos autos, a irmã do 2º recorrido elegeu-se vice-prefeita em 2012, ao passo que ele foi eleito ao mesmo cargo em 2016 e reeleito em 2020. Todavia, a hipótese em apreço possui contornos absolutamente excepcionais que autorizam... Repare que ele vai falar que aqui existe uma excepcionalidade, então atenta para essa questão da excepcionalidade, que em tese, né, a gente falou que 2012, 2016 e 2020, o mesmo grupo familiar, como são irmãos, em tese não poderia, mas ele vai atentar aqui por uma peculiaridade. A não reconhecer a elegibilidade. O artigo 262 do Código Eleitoral e a sua recente nessa Corte, segundo os quais as elegibilidades constitucionais não estão sujeitas à preclusão e pode ser deduzida em recurso contra a expedição de diploma e deve ser interpretada à luz da boa-fé objetiva. A Corte de Origem, calcada no parecer ministerial na origem, assentou que o parentesco entre irmãos era de conhecimento público e notório, ao passo que os recorrentes, mesmo tendo ciência desse fato, não impugnaram o registro de candidatura, esperaram os recorridos vencerem o pleito majoritário e apenas então ajuizaram esse recurso. O propósito de aduzir elegibilidade apenas depois da diplomação, quando a consequência é cassação da chapa e não apenas do vice, é reforçada pelo fato de que os recorrentes, na inicial, apontaram que a relação de parentesco é pública e notória, evidenciando inadmissível armazenamento tático. Ainda que... Então guarde essa informação, armazenamento tático. O que aconteceu, né? O que o ministro está querendo dizer aqui, depois secundado pela Corte? Ele está dizendo aqui o seguinte, muito embora seja uma inelegibilidade constitucional, e aí, portanto, não preclui, ele fala o seguinte, lembrem que, dia das eleições, que no caso lá, enfim, vou colocar aqui em outubro, como eu não lembro qual seria a data, se bem que é de 2020, como teve o Covid, né, foi em novembro, mas vamos colocar em outubro só para efeitos de raciocínio. E aqui em dezembro a gente tem a diplomação, né? E aqui em agosto nós temos o registro de candidatura, ok?
registro de candidatura, eleição, okay? E diplomação. Em tese, o registro de candidatura ele pode ser impugnado até 5 dias após o seu requerimento, né, que vai até o dia 15 de agosto. Então, apresentou o requerimento até 5 dias, né, publica lá o edital, e até 5 dias você pode impugnar o registro de candidatura. O que o ministro disse? Ora, muito embora seja uma inelegibilidade constitucional, de caráter constitucional, que em tese, mesmo precluindo aqui, eu poderia opor o RSED, que é recurso contra expedição de diploma, por inelegibilidade superveniente ou de caráter constitucional, ainda que antecedente, ele diz o seguinte: era de conhecimento público e notório, já desde aqui ainda por ocasião da registro de candidatura, que os irmãos eram, enfim, haveria uma possibilidade de um terceiro mandato entre os irmãos. Então ele disse que houve um armazenamento tático, gravem essa palavra, um armazenamento tático dos adversários, né, dizendo assim, ó, vamos deixar passar, se eles forem eleitos, aí a gente entra com o RSED. Então o ministro aqui afastou a inelegibilidade em razão de uma suposta má-fé, no caso aqui dos recorrentes, dos impugnantes aí no caso, tá bom? Então esse foi o primeiro ponto em que o ministro entendeu como um armazenamento tático, mas não é só, tem outro ponto aqui que ele também vai destacar. Se superasse o óbice de ser inelegível de acordo com o artigo 14, parágrafo 5º e 7º da Constituição, não incide na espécie. O intuito do legislador constituinte é obstar a perpetuação de... Atento que ele vai falar uma outra peculiaridade aqui. A ex-vice-prefeita fazia parte de grupo político diverso do qual participava o segundo recorrido, que foi candidato opositor da chapa que sua irmã apoiava, de modo que não houve a comunhão de interesses entre os irmãos apta a gerar uso dos recursos públicos naquela prefeitura. Então o que ele diz aí? Ele diz o seguinte, que ainda que superada essa questão do armazenamento tático, ele fala assim, os irmãos eram um adversário político, então o intuito, a teleologia da norma, né, o objetivo da norma, de evitar com que grupos familiares, portanto, em tese unidos, se perpetuassem no poder, nesse caso específico, como os irmãos eram um adversário político, segundo constou lá no acórdão regional, nesse caso, mais um motivo para afastar a inelegibilidade, já que o propósito de perpetuação no poder da família não estaria configurado, tendo em vista que os irmãos seriam um adversário. Até o ministro Alexandre de Moraes faz uma síntese interessante sobre essa questão. Vamos lá. A preocupação é de, no popular, aqui entre aspas, se plantar alguém para causar uma inelegibilidade a um outro grupo político. A ideia do parágrafo 7º do artigo 14 é impedir que cônjuge, né, pais, ascendentes, descendentes, parentes, até determinado grau, possam ser candidatos no território da circunscrição do titular. Mas a ideia não é que um grupo adversário pegue alguém, de repente, ou peça para essa pessoa assumir o cargo, no caso aqui a vice-prefeita, para com isso impedir uma candidatura adversária. Então é o que o ministro está falando aqui, que em tese poderia haver, né, o que ele chamou de foi plantado um adversário. Então, para evitar que o irmão, que era um adversário político, se coloca a vice-prefeita para assumir os 6 meses anteriores, né, enfim, para inviabilizar mais ainda o irmão, e com isso não só apenas configurar 3 mandatos, mas inviabilizar o irmão, né, que seria candidato à chapa no mandato seguinte. A adversária foi plantada com vistas a inviabilizar a candidatura do irmão. É isso que o ministro está resumindo. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos. Só lembrando que o ministro Raul Araújo, o ministro Sérgio Banhos e Carlos Orbach afastaram a questão do armazenamento tático, dizendo que não preclui, né, inelegibilidade constitucionais não precluem, mas acompanharam no mérito quanto ao eventual, quanto ao afastamento da inelegibilidade.
tá bom? De qualquer forma, ficaram vencidos nesse ponto e o TSE confirmou, né, afastou a inelegibilidade do vice-prefeito, que em tese teria um terceiro mandato, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, eu peço que curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Toda semana a gente está aqui apresentando os informativos, né, resumindo os informativos em 15 minutos, tá bom? Só para lembrar também que a gente vai deixar aqui no link da descrição, o link na descrição do nosso curso de Direito Eleitoral, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.